Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos falar sobre 3 motivos para você se conectar com a natureza. Bom, se você não sabe, eu fiz um post lá no meu blog e esse vídeo é desse conteúdo que eu fiz lá no meu blog. Então, hoje aqui eu vou falar para você 3 motivos para você se conectar com a mãe natureza. Bom, lembrando, gente, que tudo que eu falar aqui com você é para poder te inspirar e fazer com que você tome melhores decisões na sua vida. Ok? Ok, né, Ara? Vamos lá. Gente, o primeiro motivo que eu queria falar para você em relação a gente se conectar com a natureza é sobre a questão da gente ter um psicológico saudável e a nossa mente saudável, né? Eu acredito que o que não falta é pessoas desequilibradas por aí, pessoas que estão completamente desequilibradas psicologicamente, por conta de problemas, por conta de coisas que aconteceu e tal. E muitas vezes as pessoas, elas têm problemas pessoais e muitas vezes elas não sabem como lidar com, elas não sabem lidar com esse tipo de problema, com esse tipo de situação, e isso acaba influenciando na qualidade de vida, na qualidade dos pensamentos que essas pessoas têm. Então, um dos motivos para a gente se conectar com a natureza é o quanto que ela proporciona equilíbrio mental. Eu acredito que saúde mental é muito importante. Se você não tem saúde mental, quer dizer, não é que você não tem saúde mental, né? Se você acha que a sua saúde mental está afetada de alguma forma, eu tenho certeza que a natureza vai te ajudar, é capaz de te ajudar, porque ela me ajuda e eu busco fortalecer minha mente através da natureza. Então a natureza me traz muita consciência, muita verdade. E nem sempre às vezes a gente vai poder confiar nas pessoas, mas na natureza você pode confiar porque ela vai te ajudar sim. Então esse é o primeiro motivo. O primeiro motivo é a questão do seu emocional, equilibrar o seu emocional, equilibrar os seus chakras, você ter um psicológico mais forte. Não adianta a gente ser pessoas, ser adultos, mas se a gente não tem noção da realidade, do que acontece, se a gente não consegue nem discernir os nossos sentimentos, o que estamos sentindo, os nossos pensamentos. Então, a responsabilidade de cuidar de você é sua. A responsabilidade de cuidar do meu corpo, de cuidar da minha mente, é minha. Só que eu posso buscar auxílio para isso. E o auxílio que eu busco é a natureza, Deus, o cosmos. Então, esse é o primeiro motivo que eu falaria para você se conectar com a natureza. E tem outra coisa também. Não adianta a gente ficar carregando bagagem do passado, pensamentos que já moram na nossa mente, na nossa cabeça, já tem um certo tempo, hábitos que não estão nos ajudando. É sempre bom a gente renovar, se renovar, e a gente pensar diferente, agir diferente, porque isso também ajuda muito. Então, né, se você quer se conectar com a natureza, ela vai trazer muito isso para você. Ela vai fazer com que você foque ali no presente, né? Se você, vamos supor, você vai para a natureza, você vai começar a focar mais no presente, você vai começar a focar mais no aqui no agora, e consequentemente na sua vida pessoal, você não vai ficar pensando muito em passado, né? Até porque eu evito o máximo pensar em passado, porque pensar no passado não me ajuda em absolutamente nada. Eu aprendo com o meu passado, mas não quero que o passado faça parte do meu futuro, porque passado é passado. Estou falando aqui numa questão, tudo que engloba, né, o passado. Então, assim, é sempre importante a gente entender que o que for velho a gente deixa para trás, a gente deixa as energias levarem embora, porque senão a gente vai ser sempre a mesma pessoa e depois você tá culpando outra pessoa porque você é infeliz. E você não. A sua felicidade só depende de você, não depende. Não pode depender de outra pessoa, de outras pessoas ou de coisas externas, né?
Coisas externas, por exemplo, eu só vou ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena, ou sei lá, quando eu tiver X de dinheiro eu vou ser feliz. Tá bom? Então, assim, eu penso dessa forma, você também não é obrigado, nem obrigada a acreditar, né? Porque, independentemente se você acredite ou não, é fato para mim, essa é a minha realidade. Então, isso tudo que eu vou falar com você, que eu estou falando com você, possa te inspirar e fazer e que você tome as melhores decisões para a sua vida, ok? Ok, Nayara. Então, assim, a natureza ela possibilita uma cura muito, muito grande. Muitas coisas a gente vai viver e tal na nossa vida, e se você não estiver conectado com o seu espírito, com a sua alma, com o que eles estão falando com você, qualquer pessoa que vir falar qualquer coisa, você pode ir, você pode acreditar e tal. Então, a sua opinião em relação a você mesmo, em relação a você mesmo, em relação àquilo que você realmente acredita, tem que ser mais forte do que qualquer outra coisa. Porque você é você, eu sou eu aqui no meu corpo, então eu sei exatamente o que eu sinto. Eu sei exatamente o que eu penso, eu sei exatamente o que eu não quero viver. Então não vai ser outra pessoa que vai chegar para mim e falar assim, olha, é isso, isso, isso. Eu vou pegar o que for, o que eu acreditar e que é útil, que é bom, que eu quero acrescentar na minha vida. Então, tudo aqui que eu tô falando com vocês é para te inspirar e fazer você perceber que a natureza é uma das. É uma não, né? É a maior fonte de inspiração que a gente tem. Porque a natureza é Deus, né? E o cosmos, quando a gente vai na natureza, a gente vê a geometria sagrada do cosmos. Então, assim, eles são interconectados, interligados. Então, enfim, é isso. A natureza ela traz um poder de cura muito grande e ela tem vários motivos. E um desses motivos, né, gente, é o equilíbrio emocional, manter um psicológico bom. Tem muitos adultos que são adultos, mas que não têm um psicológico bom, não pensa de uma forma saudável, não é exemplo. Então, assim, idade não quer dizer nada. E outra coisa, sempre quando você puder, se aproxime da natureza. Para você se aproximar da natureza, não necessariamente você tem que estar lá no meio da natureza, né? Um simples agradecer pela sua vida, você gostar de quem você já está se conectando com a natureza, porque o seu corpo é emprestado, a sua alma está morando no seu corpo. Então, assim, um dia você vai morrer, eu vou morrer, a gente não vai estar mais aqui, e esse corpo pertence à Terra, o corpo não sai da Terra. Então, ela quer que você cuide bem de você, porque quando você cuida de você, você está cuidando da natureza. Então, não jogue lixo dentro de você. Ai, mas falaram isso para mim, eu fiquei triste, eu fiquei chateado. Olha, se alguém fala alguma coisa que te machuca, que te magoa e tal, isso fala mais da pessoa do que de você. Isso diz mais sobre a pessoa do que você. Porque quem é feliz não machuca as outras pessoas. Quem é de Deus não vai chegar para você e te humilhar, te criticar, te xingar. Então, assim, quando as pessoas elas agem de forma negativa, é porque elas estão distantes da fonte criadora divina. Elas estão distantes da natureza. E a gente sempre vai poder mudar, tá, gente? Sempre vamos poder mudar e melhorar. Então, esse é um dos motivos que eu falaria aqui para você se conectar com a natureza. Então, se você é uma pessoa que tem traumas, você tem medos, você é uma pessoa meio. Você tem ansiedade, você tem déficit de atenção, como eu tenho déficit de atenção, eu também tenho ansiedade. Mas a natureza, para mim, ela é tudo, porque eu consigo simplesmente ser melhor, conseguir curar as minhas dores, os meus traumas que eu já passei também, através da natureza. Então, depois que eu comecei a me conectar mais com a natureza, eu comecei a sentir que eu consigo focar mais, que eu consigo prestar mais atenção no aqui e no agora. Nem sempre eu fui assim. Eu já tive muita dificuldade de concentração. E quando eu comecei a me conectar com a natureza, com a fonte da natureza, isso começou a mudar. Então, assim, são várias coisas que você pode fazer para você se conectar com a natureza, várias coisas mesmo. Só que aqui, como a gente está falando 3 motivos para você se conectar com a natureza, então um desses motivos é de que você também você vai conseguir também viver no aqui e no agora. A sua mente vai ficar
ela vai ter uma frequência maior de viver no aqui e no agora, tá bom? Então, eu falei lá no meu post, lá no meu blog, que eu publiquei. Então, se você quiser saber mais a respeito disso, também vai estar disponível lá, né? Então, a natureza, gente, ajuda a equilibrar o nosso sistema nervoso, o nosso emocional, né? Nós, seres humanos, sentimos sentimentos complexos, que muitas vezes a gente nem sabe falar sobre isso que estamos sentindo, porque muitas vezes, como você vai falar sobre algo que você sente isso. Muitas vezes não tem palavras para você explicar o que você está sentindo. Então, pode ser que você consiga explicar, mas pode ser que não. Então, a natureza, ela traz um equilíbrio no seu emocional muito forte, muito grande, porque ela é sua mãe terra. É óbvio que você vai ter esse equilíbrio que você precisa, porque de fato ela é a nossa mãe, é isso que ela nos propõe. Por isso que ela existe, por isso que essa divindade existe. A gente não está aqui à toa e tudo mais. Então, assim, o tanto que a natureza ela pode fazer grandes transformações na sua vida de forma gratuita, de graça. Muitas vezes a gente acha que coisas assim, coisas muito, 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 muito diferentes têm que ser feitas para a gente ter alguma mudança. Mas a verdade, gente, é que a cura, ela pode ser muitas vezes nas coisas mais simples que você pode fazer. Como, por exemplo, você se conectar com a natureza. Então, a natureza, ela emana muita força, né? Muita força, muita força, muita verdade. É o lugar onde a gente veio, né? Por que a gente se sente tão bem na natureza? Porque a gente veio de lá, viemos da natureza. O nosso primeiro habitat foi na natureza. Não existe mentira na natureza. Não tem gritaria na natureza, né? Eu gosto muito de silêncio. Eu amo silêncio. Mas eu também gosto de conversar com outras pessoas, de me comunicar, mas eu também amo silêncio. E eu gosto muito do silêncio que a natureza me proporciona. Quando eu estou no silêncio da natureza, eu consigo ouvir as vozes dos meus pensamentos. É uma coisa assim surreal. É como se você pudesse sentir a sua presença viva, de verdade. Você consegue escutar o que você pensa. E isso é muito bom, porque muitas vezes a gente acha que a gente é doido, que, não, mas eu sou assim, eu penso assim, então eu sou doido. Não, você não é doido. Você tem o seu jeito, só que às vezes você tá com. Só que às vezes alguém pode falar alguma coisa com você e você fica com minhoca na cabeça, ou você lê alguma coisa, você vê alguém falando, e você acaba pode ficar se sentindo um pouco inseguro ou algo assim. E a natureza, ela te aceita do jeito que você é. Não importa sua etnia, seu credo, opção sexual, sua religião, a cor da sua pele, não importa nada disso. Ela vai te aceitar exatamente do jeito que você é. A natureza não tem preconceitos, não tem tabus, crenças limitantes, nada disso. Ela é a sua mãe terra, a divindade mais poderosa que existe neste planeta. Então, esse é um dos grandes motivos para você se conectar com ela. Ela não vai te julgar, ela não vai te criticar, ela não vai te colocar para baixo, muito pelo contrário, ela vai querer poder te ajudar cada vez mais, porque ela te ama e ela quer o bem para você, assim como ela quer o bem para todos os animais, para todos os nossos irmãos aqui também. Então, a natureza ajuda muito, gente, nós seres humanos, na nossa saúde mental. E a gente precisa muito cuidar da nossa mente, porque, assim, quantas coisas acontecem que a gente se sente... Eu me sinto afetada, e você também se sente afetado pelo que a sua família faz, pelo que a sociedade fala. Pelo que a sociedade fala, não, tá, gente? Pelo que as pessoas acreditam que é, e você vai se sentir afetado por isso. Vou tentar dar um exemplo aqui. Por exemplo, se alguém chegar e fala assim para você, mas eu acho que tinha que ter guerra mesmo entre a Rússia e a Ucrânia. O país da Ucrânia tinha que sumir do planeta Terra. Se alguém tem esse tipo de comentário, eu não sei você, mas eu vou ficar muito triste. Porque, assim, poxa, como assim você pensa desse jeito? É uma forma negativa de pensar, não é um pensamento que está... Não é um pensamento que mostra a inteligência humana, entende? Então, infelizmente, vamos ser afetadas pelo que as pessoas falam, mas a gente pode simplesmente não se importar, né? Nesses casos, não se importar, enfim.
cada um sabe o que tem que fazer, né? E eu acredito que muitas vezes, quando a gente fala sem pensar, a gente acaba se arrependendo. Então, por isso que é sempre bom você saber exatamente aquilo que você está falando, porque eu tenho muitos defeitos, mas eu não falo o que eu não sei. Se eu não sei, eu não falo isso. Porque eu acho que é horrível, assim, um adulto ele falar uma coisa que ele não sabe, ou uma coisa que ele acha da cabeça dele que ele sabe. E muitas vezes ele está prejudicando a outra pessoa porque ele está falando uma coisa que não é verdade. Não, ele está tirando da cabeça de minhoca dele porque ele acha isso, e não é isso. Então, enfim, gente, lidar com pessoas nem sempre vai ser fácil, né? Por isso que a gente tem que se estruturar muito bem e buscar ajuda da natureza. Então, o segundo motivo para você se conectar com a natureza, para você, enfim, para a natureza fazer parte da sua vida, é o bem-estar profundo que a natureza proporciona. Gente, antes da gente iniciar esse conteúdo, eu quero dizer para vocês que a minha garganta, ela tá inflamada. Então, enfim, se a minha voz estiver estranha, se vocês escutarem eu comendo algumas palavras, é por conta do aparelho. Então, assim, eu não vou me preocupar em ser perfeita, porque eu não quero ser perfeita. Então, eu vou pedir para vocês realmente focar na mensagem que eu estou trazendo para vocês. Então, a natureza, ela proporciona um bem-estar profundo muito grande mesmo. E, gente, esse bem-estar profundo que a natureza proporciona, só a natureza tem. Só a natureza entrega esse bem-estar profundo. Eu sei que você pode sair, você pode, sei lá, você pode ir no bar, beber cerveja, você pode fazer o que você quiser. Mas esse bem-estar profundo que a gente sente quando a gente fecha os nossos olhos, a gente, sabe... Você sabe o que eu tô falando, né? Por exemplo, você vai ver um pôr do sol e você fica olhando aquele pôr do sol. Nossa, que pôr do sol lindo. E você fica sentindo vários sentimentos bons dentro de você e tal. Então, só a natureza pode proporcionar para nós esse bem-estar profundo. E esse é um dos motivos que eu falaria para você. Para você se conectar com a natureza. Porque ela proporciona um bem-estar muito grande, muito forte para nossa vida humana. E a gente precisa disso. Você acha na sua cabeça que você não precisa descansar, que você não precisa ter um tempo de lazer, que você não precisa ter um tempo de bem-estar, você vai pifar, porque você acha que você é robô, só que você não é robô, porque você é um ser humano. Você ainda não é robô. Você ainda é um ser humano, e nós, seres humanos, necessitamos muito de relaxar, de ficar bem, de se sentir bem, de se sentir acolhido. A natureza acolhe as pessoas, ela me acolhe, ela pode te acolher. Então, se você leva uma rotina muito cansativa, se você tem uma rotina maçante, por exemplo, você vai para sua casa, você vai para sua casa não, você vai para o trabalho, aí você enfrenta trânsito para ir para o seu trabalho, aí você já fica estressado já no trânsito, já chega no trabalho, você já está estressado um pouco, aí vem alguém, fica falando muito na sua cabeça, você já fica estressado também. Então, assim, eu quero que você entenda que hoje em dia, a rotina que nós levamos, infelizmente, pode ser que acabe nos desgastando. É muitas responsabilidades, é muita coisa que a gente tem que fazer, que tem que dar conta e que tem que fazer. E se não fizer, muitas vezes é pior. Então, mesmo que a gente ainda tenha, mesmo que a gente ainda saia, vamos supor, mesmo que você ainda saia no final de semana, sempre quando você puder, se conecte com a natureza. Se você mora perto da praia, vai na praia, dá um mergulho no mar, vai jogar uma bola na areia, jogar um vôlei, aprender o vôlei, tomar água de coco, observar o mar. Não tenha medo de ficar sozinho. Nossa, sair sozinho, você aprende muito quando você sai sozinho. Você vai ganhando autoconfiança.